Shalom, queridos. Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Deus tem me inquietado para falar um pouquinho aqui, fazer uma introdução sobre Halloween. Eu queria muito que você pudesse estar encaminhando aí, especialmente para as pessoas que têm filhos pequenos, pessoas que você conhece que gostam dessa festa, que participam dessa festa, já vai encaminhando aí no grupo da sua família. Essa semana é a semana que se comemora, né, o Halloween. Então, é uma semana em que nós, pais, precisamos estar atentos, os nossos ouvidos abertos, nosso coração, nossos joelhos dobrados, né, pelos nossos filhos. Por quê, queridos? Às vezes, muitas pessoas, elas não têm a maldade, a intenção do coração de fazer algo mal para a criança, né, através dos doces, através das brincadeiras que eles fazem com Halloween. E uma vez Deus me despertou num dia que eu estava ajoelhada, orando por alguma coisa que nós íamos entregar no culto de mulheres. E nós estávamos consagrando ao Senhor. Eu estava de joelho no altar orando, consagrando que a unção de Deus entrasse sobre aquelas casas, né, através daquelas lembranças que estavam sendo ungir cada uma, né? E ali era uma porta de entrada da glória de Deus sobre aquele lar. E naquele momento Deus falou para mim que muitas pessoas, muitas vezes com intenção, às vezes de ajudar, de abençoar, de querer o bem, às vezes consagra a espíritos que ela serve, ou ele acredita. Então consagra aquilo ali, às vezes aquele doce, algo que seu filho recebe, queridos. É muito importante você ensinar seu filho a não receber nada de estranho, né, de pessoas que ela não conhece. E você vai receber, claro, né? E veja uma forma de orar, ou até mesmo de não, especialmente nesse tempo das crianças não estarem consumindo coisas que ela receba na rua de pessoas que ela não conheça. Porque muitas pessoas estão, né, aproveitando esse momento, e aí consagra doces e vai entregando para as crianças, e as crianças vão ali às vezes sendo amaldiçoadas através do consumo daqueles doces consagrados ao inimigo. Então a gente precisa estar muito atento, muito esperto, muito atento ao que está acontecendo, às vezes na escola, né? A gente está nesse momento de pandemia, não está tendo festinhas de escola, mas nessa época a gente ficava muito atento, né, aos convites das escolas, aos festejos da escola. Às vezes a escola, de forma velada, pede para que a criança vá fantasiada, né? E aí você leva o seu filho. Então é muito importante que você fique atento nessa semana, orando, jejuando, porque isso é muito sério. E o Halloween, ele tem uma origem no povo celta. E o que acontece? Eles imaginavam, né, que naquela data os espíritos dos mortos, eles se levantavam, vagavam procurando corpos para incorporar. Então o que eles faziam? Eles se fantasiavam de mortos, de bruxo, de sei lá o que, de fantasias horríveis, para confundir esses espíritos. Existe uma história muito longa de várias... existe uma evolução dessa história do Halloween. Uma evolução, né? Você vai achar, você pode pesquisar na internet a história do Halloween. Tem muita coisa que eu acredito que isso não tenha muito interesse para nós. O que mais importa é que a gente entenda algo. Que a feitiçaria, a bruxaria é algo real. As pessoas pensam assim, isso não existe, né? Isso é só uma lenda, um lendário. E isso existe. A feitiçaria existe, a bruxaria existe. A palavra de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 18, 9 a 13, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, e nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que traz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então muitas pessoas acham que a feitiçaria não existe, que a bruxaria não existe, né? Não existe da forma com que é colocada, né?
vestido daquele jeito, mas existe sim a bruxaria, existe sim a feitiçaria, existe sacrifícios de crianças, né? Existe. A gente vê aí amplamente, se você pesquisar, você vai ver amplamente aí, né, na mídia, tantas histórias de crianças sacrificadas, né, sacrifícios humanos. Então, queridos, a gente tem que estar atento a isso. Nós estamos numa época muito difícil, um tempo muito difícil. O Halloween, pelo satanismo, ele é considerado como o dia do aniversário de Satanás. E muitas pessoas, de forma aleatória, achando que isso não tem nenhuma importância, não tem nenhum problema, às vezes veste a sua criança, e não só as crianças, como tem adultos que festejam, né, na sua casa, fazem festas, celebrações. Nós precisamos celebrar a vida de Deus e não a morte, não os mortos. Então, a gente tem que estar atento a isso, queridos. Às vezes, a cultura, que é uma cultura que nem é nossa, mas que hoje ela tem se incorporado no Brasil de uma forma muito intensa. Né? Nos Estados Unidos, o Halloween ele já tomou uma proporção de que é uma das maiores festas celebradas nos Estados Unidos. E no Brasil já tem nos colégios, já se inclui nos calendários, e às vezes a gente fica só observando, só olhando. Muitas pessoas acham que não tem problema nenhum, mas eu queria que você parasse um pouquinho, e é isso que esse é o meu objetivo hoje aqui com você, nessa introdução, parar um pouquinho para pensar. Né? A Bíblia diz que nós trazemos à existência, através da fé, aquilo que não existe como se já existisse. A Bíblia fala que a palavra tem poder. A Bíblia fala que tudo que nós declaramos, tudo que nós, assim como nós pensamos na nossa alma, nós somos. Agora, imagine você, aquilo que nós interpretamos, nós, de certa forma, nos caracterizamos. Nós estamos abrindo uma concessão no reino espiritual, quando você se veste daquela forma, mostrando, olha só, eu estou me caracterizando disso. Às vezes quando nós temos teatro na igreja, e que muitas vezes as pessoas se caracterizam do diabo ou de algum personagem, né, muito forte, fala palavras muito fortes, né, declaram palavras ali muito ruins, né? Mesmo sendo de histórias bíblicas, nós chamamos aqueles irmãos, nós oramos, jejuamos com eles antes, e nós chamamos os irmãos, oramos, quebramos toda essa consagração, toda a palavra, tudo que foi declarado, toda a caracterização que aquela pessoa fez, abençoamos a vida daquela pessoa. Por quê? Ela se colocou para interpretar o papel de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você está abrindo uma concessão, declarando, né, através da sua veste, através da forma com que você está se vestindo, você está declarando ali a sua crença, o seu pensamento. Então você está ali, de certa forma, celebrando e festejando a bruxaria, a feitiçaria. Então isso é muito sério. A gente precisa estar atento a isso. Às vezes as coisas na cultura são tão fortes que às vezes a gente acha que é bobagem, que isso é religiosidade, mas não é, queridos. Isso não é religiosidade. Você precisa ter cuidado com seu filho. Ore durante essa semana, jejue por eles, unja os seus filhos. Quando eles forem para a escola, unja. Porque às vezes ele pode estar recebendo alguma coisa ali na escola, um doce, alguma coisa assim, né, consagrada nesse tempo. Que às vezes, como eu falei para vocês, às vezes não é a intenção do pai de trazer um mal para o seu filho, né, do pai da criança ou da pessoa que está entregando aquele doce. Mas aquilo ali já está, pela intenção e pelo objetivo da festa, consagrado ao inimigo. Porque se eu faço algo para a igreja, para o Senhor, aquilo ali tudo é consagrado e vem uma unção liberada sobre aquele evento, sobre aquela situação. E quando isso também é feito pelo inimigo ou para o inimigo, né, ou para o espírito que está ali agindo, também vem com a mesma carga de consagração, vem com toda aquela carga de como é que eu posso falar, de influência. Então, às vezes, você não entende porque o seu filho, às vezes, está influenciado, está falando de uma forma diferente, ou está pensando de uma forma diferente. Porque, às vezes, você não se preocupa com isso. Não só em relação ao Halloween, mas em relação a qualquer outro. Um exemplo, às vezes, na escola, tem uma peça cultural. E aí, naquela peça, o seu filho vai interpretar algo que fere a sua crença, fere a palavra de Deus.
Aí tem gente que fala assim, não, mas é para ponto. Aí ele vai ter que fazer porque tá ganhando ponto, ou vale isso. Até mesmo teve um debate muito grande, né, na época que as escolas estavam abertas, assim, atividade, por conta, muitos pais procuravam a gente falando isso, de que os professores que estavam submetendo na época do Halloween crianças a atividade de Halloween para que valesse ponto. Isso não pode, né? Porque se isso fere a crença, ele tem que ter liberdade de crença, liberdade de religião, né? De expressão. Seu filho pode sim, se algo que ele está fazendo que fere a convicção dele, ele tem o direito sim de não fazer e o professor dá uma outra atividade para ele. Então, isso tem que ser mesmo pleiteado com a escola, conversado com a escola. Então, por isso que é importante, queridos, que a gente acompanhe as atividades, acompanhe o que o seu filho está fazendo na escola, quais são as atividades, né? O roteiro daquilo que ele está fazendo. Não deixe só por conta dos professores, por conta, é bobagem, isso é cultural, isso não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim, porque seu filho está declarando palavras, muitas vezes a criança se veste lá de bruxo, de bruxa, e as pessoas vão lá, bruxinho, bruxinha, tá profetizando sobre o seu filho. E aí você dá risada. Imagine, queridos, muitas pessoas cristãs celebram, né? Fazem festa para algo que não edifica, algo que é claramente declarado na palavra como contrário à palavra de Deus, né? Então a gente precisa não cultuar mortos, mas dar culto à vida, aos vivos, ao Senhor que ressuscitou. Então a gente precisa estar muito atento, muito atento. Muito atento a tudo que está acontecendo, a tudo que está especialmente nesses dias, para que você não seja roubado, né? Aí você pensa assim, né? Puxa, pastora, mas meu filho está aqui chorando porque não vai poder participar de uma festa. Você tem que sentar com seu filho e explicar. A gente tem um culto infantil, né, na igreja. Leve seu filho para celebrar. Filho, nós não vamos celebrar na festa, nós vamos celebrar. Leva ele fantasiado. Não tem problema nenhum. Se ele está desejando se fantasiar, leva ele fantasiado. Em outra estratégia, em outro momento, você pode preparar uma festa na sua casa. A fantasia, um baile, a fantasia dos príncipes, das princesas, né? Para poder celebrar. Porque, pense você, quando eu coloco uma fantasia de princesa na minha filha, eu estou declarando o quê? Que ela é uma princesa. Eu não vou declarar algo que eu não acredito sobre a minha filha. Não vou vestir ela de algo que eu não acredito. Você entende? Então é muito importante a gente estar pensando sobre isso. Eu não vou caracterizar ela de algo que não venha de Deus ou que não que não vai edificar a vida dela, não vai edificar a fé dela, sabe? Imagine, a gente não faz isso com os nossos filhos. Mas nesse momento, às vezes parece que a percepção ela se perde um pouco. Né? Nesse momento de cultural, às vezes as pessoas pensam, isso é bobagem, não é? Então eu queria deixar esse alerta para vocês, né, sobre a questão do Halloween. É sério, é importante, você tem que estar blindando seus filhos, né, cobrindo eles. Se você tem criança na sua família, não crie polêmica, só ore, né? Cada um tem a sua convicção. A gente não está aqui colocando, a gente só está esclarecendo, né, o que a palavra diz. Mas a gente tem que ter o discernimento do Espírito, né, para saber que a gente não vai, como o texto fala, a gente não vai estar colocando o nosso filho ali em perigo, colocando o nosso filho ali, abrindo essa concessão ou abrindo essa brecha para a vida daquela criança. Então, em nome de Jesus, pense nisso, ore pelo seu filho durante essa semana, leve ele para o culto infantil, celebre a vida, celebre ao Senhor. Essa data foi estratégica, especialmente para desfazer as obras do diabo. Nós vamos estar ungindo as crianças, abençoando as crianças. Eu tenho certeza que toda influência, talvez se você já participou dessa festa, ou se seu filho já participou, ore por ele, unja ele, quebre todo tipo de consagração, todo tipo de mal, toda influência maligna que possa ter vindo sobre a vida dele, né? Que o Deus, ele não considera o tempo da ignorância. Então, fique atento a isso, fique esperto, né? Porque não é tempo da gente estar dando, né? A gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Na educação infantil.
E lembrando que isso não se aplica só às crianças, mas também a adultos que celebram, mas especialmente as crianças, que as crianças não têm esse discernimento, elas, do jeito que você colocar ela vai fazer. Então a gente tem vivido momentos difíceis na educação infantil, por conta já das teorias, das coisas que tentam se colocar para as crianças. Então imagine, não coloque mais esse jugo, mais esse peso sobre a vida do seu filho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.